Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua plenitude e bondade esteja habitando em vossos corações, amém? Irmãos, eu vou dar uma continuidade aqui. Eu falei no vídeo anterior sobre a batalha espiritual, né? Mas se nós temos essa batalha espiritual, irmãos, como que nós podemos vencê-la, né? Então, no vídeo anterior eu explico sobre isso. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card, para que você clique e assiste antes, e depois você venha para esse vídeo, amém? Irmãos, eu queria também pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, e você assista até o final desse vídeo, e depois você, se isso te ajudar, você compartilhe com outros irmãos, para que todos possam se alimentar dessa palavra, amém? O que é, irmãos, o pecado? Você já parou para pensar o que é pecado? Porque muitas vezes, irmãos, você já deve ter notado isso, em algum momento ou com algumas pessoas, né? Eu já ouvi de várias pessoas. Quando você fala em pecado, existe uma ideia de que o pecado é algo ligado à religião, né? Por exemplo, isso aqui é o que eu mais ouvi. É o recorde de alegações, né? Ah, eu sou uma boa pessoa. Como que eu posso desagradar a Deus? Né? Então, muitas pessoas não entendem o que é pecado, porque elas pensam que pecado é algo ligado à religião. É algo ligado a só se você fizer uma maldade, se você for um ladrão, um assassino, alguma coisa pesada, daí você faz algo que Deus não gosta. Mas se você é uma boa pessoa, não faz mal para ninguém, então você está salvo. Porque essa ideia de pecado está muito ligado a um aspecto religioso. Amém? Então, se você não entender o que é pecado, vai ser difícil você explicar para a pessoa o que é o pecado. Porque sempre que as pessoas tentam entender essa questão, é muito vago. Ah, o pecado é porque Adão comeu o fruto e tal, e desobedeceu a Deus, e todo mundo pagou um preço. Então fica uma coisa muito vaga. Né? Por que você vai pagar um preço de algo que você não fez? Quem fez foi o teu antepassado. Amém? Então é preciso entender o que é o pecado. E na carta da Epístola de Tiago, no seu primeiro capítulo, tem algo muito interessante, é por isso que eu escolhi esse capítulo, tá, irmãos? Existem vários livros, vários versículos que explicam o que é o pecado, amém? Mas Tiago, irmãos, ele fala de algo mais profundo, para nós entendermos o que houve no Éden, né? Então é algo bem interessante, é por isso que eu escolhi o Tiago, primeiro capítulo, tá? Nós vamos ler do 2 até o verso 20, amém? Então só para os irmãos entenderem de forma geral. Lá no 1 João, né? Ele fala aqui, ó. 1 João, ele fala assim, ó. João fala assim, ó. Lá no capítulo 5, do verso 16 em diante. Amém? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por estes não digo que orem. Ele não está falando de uma pessoa que não conhece a palavra, tá, irmãos? Que quer uma oração, quer se converter. Ele está dizendo um irmão, alguém que conhece a palavra, alguém convertido, que sabe o que é certo e errado e continua pecando. Então, se essa pessoa for... Vou dar um exemplo. Digamos que você conhece um irmão, que ele está doente. E você descobre que essa doença veio por causa de um adultério que ele cometeu. Mesmo se você tendo falado com esse irmão, mesmo ele sabendo, mesmo você repreendendo, ele foi lá e continua fazendo. Ou seja, ele permaneceu no pecado. Você não é nem para orar para esse irmão. E isso é tão sério, irmãos, que eu passei por situações assim, né? Com a minha própria irmã. Estava numa situação bem complicada. Quando ela mudou, ela saiu da rota do pecado, aí eu voltei a ter comunhão com ela. No sentido espiritual. Não no sentido de você deixar de amar o teu irmão ou coisa parecida. Mas é uma orientação da palavra. Por quê? Porque a oração é algo muito precioso, irmão. A oração é algo assim que você tem que direcionar ela para quem realmente precisa. Amém? Todos precisam. Deus quer que todos sejam salvos. Então, quando tu ora para alguém, ore sempre colocando a vontade de Deus acima, tá? Por exemplo,
Essa noite, quando nós oramos, eu falei, Senhor, que todos possam buscar arrependimento, que todos possam te buscar, se arrepender, mudar de vida, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que assim como eu no passado precisei de alguém que orasse por mim, eu oro por essas pessoas. Então é nesse sentido, de você pedir para que Deus tenha misericórdia, para que essas pessoas se arrependam e busquem viver uma vida de santificação, amém? Mas quando é alguém que já conhece a palavra, que diz que nasceu de novo, que foi batizado, que tem dons espirituais, não sei o quê, e essa pessoa vive no mundo de pecado, irmãos, como é que tu vai conviver com ela? Ela é um falso crente. Mesmo inconscientemente, ela é um falso crente. Aí fala aqui, ó. Toda a iniquidade é pecado. Toda a iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então João ele fala que o pecado é a transgressão da lei. Toda iniquidade é pecado, né? A irritabilidade é pecado, falar mal é pecado, desejar coisas desnecessárias para a tua vida é um pecado, porque aquilo só vai te prejudicar. Então nós temos batalhas espirituais constantes da nossa carne contra o espírito. Nós temos desejos carnais que querem nos derrubar. Por exemplo, irmão, você tinha uma vida de balada, de mulheres, você é homem, né? Mulheres, drogas, aquela loucura toda. E era aquilo, você sentia um prazer imenso. De repente você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Você se arrepende, você confessa os pecados e você muda de vida. Tu não quer mais aquela vida para você. Tu acha mesmo que a tua carne vai deixar você em paz? Né? Que Satanás ele vai deixar simplesmente você ir para tua salvação sem ser provado de novo? Ele vai vir para cima. Porque ele não quer perder esse tempo. Por isso que eu falo, a alma, como eu falei no outro vídeo, ela é muito mais importante que o mundo inteiro. Satanás quer todas as almas para ele. Nenhuma alma ele quer deixar escapar. Amém? E a mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, ele quer as almas para ele também. Entendeu? Só que todos nós temos essa liberdade de escolher o bem ou o mal. Né? Viver a vida de santificação, de retidão, ou a vida de pecado. Se você quer viver neste mundo, irmão, pode ser o que você quiser. Né? Você é um homem livre, como os maçons dizem, homem livre. O que é um homem livre? Essa liberdade, na verdade, é uma libertinagem. O homem livre que eles falam é você ser um mundano. Você poder fazer o que você quiser. Isso é ser um homem livre. Mas o homem livre, ele precisa ter consciência que mesmo eles estão nesse mundo, existem consequências. Ele vai pagar por isso. Amém? Então não é mais fácil você pagar sendo um retrógrado, né, um conservador ali, uma pessoa crente, um religioso, né, no bom sentido, e viver uma vida diferente deste mundo, não pensando em ganhar este mundo, mas ganhar a salvação e a eternidade. Né? Então essa batalha espiritual você vai ter dentro de você. Porque você vivia uma vida de erros, de transgressões, de iniquidade, e agora você está vivendo uma vida de santificação, de perseverança, de honestidade. Então você está deixando uma vida... você morreu para aquela vida, né? Aquela vida você morreu e você ressuscitou para essa vida. Ou seja, o teu corpo para aquela vida morreu. Então não vai mais usar o teu corpo para cometer aquilo que você fazia antes. Agora o teu corpo é o corpo de Cristo. Você tem que viver uma vida de santificação. Amém? Então, o pecado nada mais é do que desobedecer às leis de Deus. É uma desobediência àquilo que Deus determinou. Amém? Só que, irmãos, a desobediência, ela precisa de uma ação. Ok? Porque se você desobedecer e não fizer nada, como é que vai ser provado que aquilo que você pensou realmente é? Porque, por exemplo, quando Deus chega para Caim e ele diz assim, ó, por que iraste no teu semblante? Né? O semblante de Caim baixou tanto que no coração dele ele sentiu um desejo de morte. Aí Deus fala assim para ele, que se ele fizer o bem, não é lícito que seria aceito, mas se ele desejar o mal, o pecado jaz à porta.
o pecado, a desobediência, a transgressão, a morte. O que Caim fez? Ele lutou contra aquele desejo ou ele já determinou no coração que ele ia fazer? Ele já tinha determinado que ia fazer e ele fez. Amém? Então o pecado dele foi uma desobediência àquilo que Deus alertou para ele. Ó, cuida, que isso aí no teu coração vai te levar para a morte. E foi o que ele fez, né? Por isso, irmãos, que o pecado ele não é só uma desobediência, como muitos ensinam. Ah, desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Mas se ele comeu do fruto, irmãos, vamos lá. Deus diz lá em Mateus que o que você come não pode te condenar. Aquilo que você come, né, ele não pode te dizer, você agora é um pecador porque você comeu algo. O próprio Jesus Cristo diz que aquilo que condena o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai do seu coração. Não foi o que saiu do coração de Caim? Só que saiu e teve uma ação, uma consequência. Amém? Então nós vamos ver aqui no livro de Tiago, neste capítulo específico, como é que o pecado ele se forma. Amém? Para você ali entender. Pecado é desobediência àquilo que Deus determina. Existem 10 mandamentos que Deus escreveu lá em Êxodo 20. Vai lá ler. Êxodo 20. Eu quero fazer um estudo só sobre os 10 mandamentos. Amém? Mas não é o objetivo desse vídeo, não vai ficar muito longo. Tem 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Resume esses 10 mandamentos. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas são os 4 primeiros mandamentos. Você cumprindo aqueles 4 primeiros mandamentos, você está amando Deus sobre todas as coisas. Não terá outros deuses além de mim, não fazer imagens de esculturas, não blasfemar o nome de Deus e guardar o Shabat, que na verdade é descansar no Senhor, porque Jesus é o nosso descanso. Então você descansa em Jesus, ou seja, tu tem que ter Jesus na tua vida para conseguir obedecer esses 4 mandamentos. Amém? Aí você descansa em Cristo, né? Como Paulo diz lá na carta aos Éfesos, deposite as forças no Senhor. Você descansa no Senhor. Esse é o Shabat. Amém? E os outros 6 mandamentos estão ligados a nós homens, à humanidade, a homens e mulheres, é claro. O 6º mandamento é honrar pai e mãe. Então Deus já estabelece uma estrutura familiar, né? Você só pode honrar pai e mãe se você foi nascido de um homem e de uma mulher. Senão, como é que tu vai honrar pai e mãe? Aqui já desmonta essa ideia, que está surgindo muito aí, né? Dessa agenda colorida do arco-íris, os irmãos sabem qual que é, da agenda homossexual, LGBT, já desmonta isso, porque Deus estabeleceu homem e mulher. Honrar pai e mãe, não honrar pai e pai, não honrar mãe e mãe, é honrar pai e mãe. Você não pode nascer de 2 pessoas do mesmo sexo, você nasce de um homem e de uma mulher. Os 2 se unem, uma só carne, e dessa união sai um fruto, né? Uma semente, um fruto que é um filho. Então o 6º mandamento é honrar pai e mãe. Então se vem essa ideia de você pode se relacionar com quem você quiser, ter suas experiências sexuais, e você já está desobedecendo essa lei. Já é um pecado. Idolatria é uma desobediência? É um pecado. Não amar a Deus sobre todas as coisas? É um pecado gravíssimo. Amém? E não descansar em Jesus Cristo é um pecado. Por quê? Porque você está rejeitando Ele. Então pecado é uma desobediência dessas leis de Deus. Né? Aí depois, irmãos, eu não lembro, vou ver a sequência aqui certinho para não falar bobeira. Só para a gente não, para ficar bem claro isso, né? Aí vem o 6º mandamento, né? Não assassinarás, né? Que é o que Caim fez, ele assassinou. Depois, não adulterarás. Adultério está ligado tanto à relação extraconjugal, quanto adulterar um vinho, adulterar uma bebida, adulterar gasolina, adulterar um contrato, adulterar um acordo, né? Que você falou um acordo, depois você faz outra coisa. Esse é adultério, né? Enfim, tudo que está ligado à adulteração, à modificação de algo já estabelecido, firmado e concordado, é adultério, tá, irmãos? Tem gente que pensa que adultério é só relacionado a marido e mulher. Não. Tudo que você adultera, você muda aquilo que é original, você está cometendo um crime perante Deus, né? Por isso está tendo aí umas modificações genéticas, está havendo uma adulteração genética, é um pecado gravíssimo, amém? Não furtarás, não roubarás, né? Você
furtar, roubar, qualquer coisa que não é tua e você pega, seja mediante a violência ou não, você está cometendo um crime perante Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, algo que teu próximo não fez e você vai como testemunha e calunia ele. De onde que vem a calúnia, né, difamação que tem na própria... Irmãos, a própria justiça dos homens, ela é baseada nos mandamentos de Deus. Então, se você desobedece, lá, você assalta, se você levanta uma calúnia de difamação, você é processado e pode ser preso. É a mesma coisa, irmãos. Isso é pecado. O termo pecado é você cair da presença de Deus. É você cometer um crime perante Deus. Porque isso aqui são leis. Se você não obedece essas leis, você é um criminoso. Então, desobedecer às leis de Deus é um crime perante Deus. Ah, mas eu não sou de nenhuma religião, então não estou cometendo crime. Claro que está cometendo um crime. Não existe isso de religião, irmãos. A religião que Deus aceita é cuidar dos órfãos e das viúvas. A gente vai ver depois. Não tem esse negócio aí, eu não vou numa igreja, então eu posso viver minha vida. Claro, faça o que você quiser. Seja como o Raul Seixas falou, né? Faça o que tu queres, pois é o todo da lei. Só que, meu irmão, tu vai pro inferno. E o inferno, irmão, não é como muitos dizem, aqui já é o inferno. Não, irmãos, aqui perante o que é o inferno, aqui é o paraíso. O inferno é tormento, sofrimento, e depois tem a condenação eterna. Amém? Ou, né, o homem está destinado a morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Então não tem um lugar espiritual que tu vai se recuperar, não, que nem ensina o Espiritismo e ensina a Igreja Católica, que fala do... Como é que a Igreja Católica fala? Agora fugiu aqui da minha memória. Mas, enfim. A Igreja Católica existe, fala que tem um lugar lá que você recupera a tua alma lá, você fica sobre cuidados espirituais lá. Não, aí é que o último pecado, tá? O último pecado não, o último mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui servo, irmão, pode ser um trabalhador, tá? Digamos que você tem o mesmo ramo de negócio que o teu amigo. Vamos dizer assim que os dois são fazendeiros, né? E o teu amigo tem um peão lá que o bicho é o melhor trabalhador que você pode imaginar. Tudo prospera na mão desse funcionário. É um cara dedicado, é um cara que conhece todo tipo de gado, é um cara que sabe quando o gado está doente, é um cara que entende de roça. E esse amigo, ele não tem um funcionário assim. Aí ele fica com uma inveja do amigo, ele quer aquele funcionário. Ele vai lá e suborna o funcionário, faz de tudo para o funcionário sair daquele emprego e vir para ele ter aquilo que ele não tem. Isso aqui é um exemplo. Pode ser com um posto de gasolina, pode ser com uma lojinha. Tem uma loja de celular, um ótimo vendedor, e o teu amigo também tem uma loja de celular com um ótimo vendedor que vende 3 vezes mais que o teu. Aí tu fica com inveja porque o teu não faz nada e tu quer aquele funcionário. Então esse servo, irmãos, tá ligado a isso também, tá? Hoje é diferente a ideia, né? Mas o teu funcionário tá te servindo. Ele tá recebendo, mas tá te servindo. Se ele não te servir, você não vai prosperar. E nem ele vai prosperar, né? Então, não cobiçarás a casa do teu próximo. Nossa, que casa linda, você fica com inveja. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, que o que tem de adultério, de traição, é algo estrondoso. Nem teu servo, nem teu boi, nem seu boi, nem seu jumento, ou seja, as coisas que ele tem. O carro, né, a vida que ele tem. Isso é inveja. Amém? Então, se você tem inveja, irmão, por mais que você não seja religioso, você é um pecador, né? Então, o pecado é desobedecer esses mandamentos de Deus. E esses mandamentos, irmãos, é ele que molda a sociedade. Pode pegar a lei americana, vou usar o exemplo da lei americana, que é melhor, não é melhor que a nossa lei é muito boa, mas ela não é aplicada. Por não ser aplicada, ela se torna injusta. Então nós temos que ir para um país que a lei é mais justa. Não que lá é perfeito, mas lá é mais justo. Nos Estados Unidos, roubou lá, meu irmão, tá perdido, né? Se você desobedecer as leis americanas, irmão, você responde processos pesados. Claro, tem graus de processo, né? Tanto que existem graus de pecado. Essa ideia que pecado é tudo igual, irmãos, também não é verdade.
eles são iguais no sentido de desobediência. Amém? Como João diz, toda iniquidade é pecado. Então, toda desobediência dos mandamentos de Deus é um pecado. Mas existem pecados que não são para a morte. Né? Tanto que você vai lá em Levítico, existe a oferta de farinha, a oferta de grãos, que é de pecado, mas não é uma coisa que tem que derramar sangue. Todo pecado que derrama sangue, né, é um pecado de injustiça. Por isso que Cristo, o seu corpo derramou sangue, porque todas as transgressões da humanidade foi injustiça. Amém? Então, existe sim os erros que nós cometemos, mas eles não vão derrubar nossa fé. Eles não vão nos levar para o inferno. E existem erros que se nós cometemos, mesmo depois de ter nascido de novo, aí, irmãos, não tem o que fazer. Porque se você tem consciência daquilo que aquilo é errado, você vai lá e faz, irmão, isso é terrível. Isso é terrível, irmãos. Porque você fez consciente do que estava fazendo. Ah, mas então se eu não nasci de novo, então eu fazia inconscientemente? Não necessariamente, porque Deus diz que lá em Jeremias 31, do 31 ao 34, que ele escreveria esses mandamentos, todo ser humano tem no coração. Todo ser humano tem no coração. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. O problema é que quando vai crescendo, ele vai aprendendo coisas que são erradas. E vai se desviando do caminho do Senhor. Por isso que cabe nós, pais, ensinar nossos filhos o caminho da retidão. Amém? Entendeu o que é pecado? Desobediência dos mandamentos de Deus. Mas como que esse pecado se torna visível? Aí nós vamos ver aqui no livro de Tiago. Tiago 1, do 2 ao 20. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberadamente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, tem que pedir com fé e sabedoria para passar pelas tentações, tá? O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não glorie-se o irmão abatido na sua exaustão. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico sem caminhos. Ou seja, o rico que não ajuda, o rico avarento. A riqueza, irmão, se você é rico, tu tem que transformar a sua riqueza em bênção, ajudando o próximo, necessitado, né? Transformando o rico, a bênção do rico é para ajudar o pobre. Não ajudar de você dar tudo pro pobre e só sustentar o pobre. Não esse ajudar, mas é fazer com que o pobre também cresça. Que o pobre também prospere e se torne um novo homem próspero que ajuda o próximo e assim vai indo. Amém? Então a bênção do rico é essa. Se o rico não faz isso, ele está sendo avarento, egoísta e está pecando. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então tu vê que bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Quando o anjo tenta lá no Éden, eles não suportaram a tentação. Eles aceitaram a tentação. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque não foi Deus que tentou eles lá no Éden. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, Deus não tentou ninguém. Ah, mas foi uma prova. Irmãos, prova é uma coisa. Você pode provar o teu filho, tu pode provar a tua esposa, mas isso você não vai tentar eles, fazer uma prova para derrubar eles. Toda a prova que você dá é uma prova que você não quer prejudicar aquela pessoa. Porque a palavra diz que Deus, tudo que ele nos dá e nos prova, não é para nos derrubar. Então, se Adão foi provado, isso não era para derrubar ele, era para fortalecer ele. Só que ele não entendeu o caminho. E ele deixou que a sua própria concupiscência se tornasse a sua queda.
Mas cada um é tentado, presta atenção nisso aqui. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído. O que eles foram atraídos? Pelo desejo do conhecimento. Depois de havendo a concupiscência concebida, ou seja, a pessoa ela é tentada, aquilo na concupiscência dela, na sua maldade, aquilo vai se materializando, um desejo irreversível. Né? Depois de havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então, preste atenção, irmãos. O pecado sendo consumado, sendo feito. Quando Jesus está na cruz, o que ele fala? Está consumado, está feito, está realizado. Quando eles lá no Éden caem, não é porque eles comeram o fruto e está consumado. Eles fizeram algo lá no Éden. Eles tiveram que consumar aquilo que eles desejaram. E este comer do fruto, né, está ligado a desejos carnais. Amém? Porque se você come algo de comida palpável, um alimento, aquilo não pode te levar à transgressão. O mais vai te dar uma dor de barriga, né, uma contaminação, uma intoxicação alimentar. Agora, aquilo que vai derrubar a tua vida espiritual, irmãos, aquilo que vai te trazer para as trevas, para a morte, aquilo era um fruto? Ou será que aquilo foi um ato abominável diante de Deus? O que eles fizeram lá que Deus trouxe uma punição tão... Irmãos, Deus falou que eles iam morrer, que a terra estava amaldiçoada, né? Será que foi por causa de uma desobediência ou porque eles consumaram o ato do que eles desejaram no coração? Porque Tiago diz assim, ó, depois de havendo a concupiscência recebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Eles consumaram o que eles desejaram na sua própria concupiscência. Concupiscência está ligada a desejos carnais. Amém? A concupiscência, irmãos, nada mais é do que isso. O que deu aqui? Desligou meu notebook. Ó, só para os irmãos verem aqui. Eu vou colocar aqui bem certinho, irmãos. Olha só. Vamos lá. Ó. Ó, o que é a concupiscência? Para vocês entenderem, o que houve no Éden, não foi comer uma maçãzinha, um fruto, né? Como é que é o nome da... Esqueci o nome do fruto lá, que é uma tâmara, né? Não foi nada disso. Concupiscência. Ambição ou desejo destemido por bens materiais ou sensuais. Ganância, poder, dinheiro, cobiça. Aspiração por satisfações sexuais. Desejo sexual exagerado. Né? Basicamente o principal é isso, né? Tá bom? Ó, desejo libertino, lascivo, carnal, né? Então, irmãos, a concupiscência, ela está ligada a vários desejos, como cobiça, avareza, que é ligado ao dinheiro, mas principalmente aos desejos carnais. Então, como que um fruto tem desejo carnal? Como que comer um fruto vai dar um desejo carnal em você? A concupiscência que eles tinham já era algo carnal, ligado à avareza, ao poder. Tem um livro que é Apocalipse de Abraão, que fala que Adão teve fome sobre a terra. Fome. O que é fome, irmãos? O fruto que Adão comia era fome sobre a terra, poder. Era um poder exagerado, de querer mais do que ele já tinha. E quando você quer um poder mais que você já tem, um poder sobre tudo, você quer ser o quê? Deus. E quando você quer ser Deus, o próprio Deus te derruba. Então, Adão foi humilhado diante de Deus. Tem uma passagem lá no livro de Êxodo, né, que Tiago fala que quando eles cometeram idolatria, eles foram levados a um desejo carnal e todos eles entraram naquilo que é conhecido hoje como
orgia, né, bacanal e tudo mais. E todos eles pereceram no deserto. Então, quando a pessoa ela quer ser mais do que ela é, no sentido de querer ser Deus, porque a idolatria, irmãos, é nada mais do que você se querer ser no lugar de Deus, você colocar outra coisa no lugar de Deus. Olha o que Satanás diz para Eva: no dia que comerdes, né, os seus olhos se abrirão, e vós serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Né? Como assim que vai ser como Deus? Né? Não vou entrar muito nesse assunto, senão a gente vai demorar muito, tá? Mas basicamente o que houve ali foi questões sexuais, amém? Tá? E aquilo foi consumado. Eles cometeram aquilo no Éden. Ah, mas o Éden era... Não, irmãos, o Éden era na terra. Era um lugar lindo, maravilhoso, mas era na terra. Era algo físico, tá? Não vai nessas ideias que o Éden era algo espiritual. Não, era algo físico. Que conectava aos céus. Quando Deus sopra em Adão a vida, ele conecta céus e terra. Por isso que aquilo que é ligado na terra foi ligado nos céus. Então o pecado de Adão comprometeu os céus. Por isso que o último Adão teve que vir na terra desfazer as obras do diabo, desfazer essa aliança de Satanás. Amém? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, né, em Jesus Cristo, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Então vocês veem que o pecado ele precisa ser... Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então o pecado ele é atraído e engodado na sua consciência, no seu desejo do coração. Aquilo é atraído, como Deus repreendeu Caim, que aquilo que estava no coração dele, ele devia dominar aquilo lá. Se o homem não domina aquilo que vem no coração dele, a vontade de pegar a mulher do próximo, a vontade de trair a esposa, a vontade de fornicar, a vontade de bater em alguém, a vontade de tirar a vida de alguém, a vontade de desejar as coisas de alguém, se você não domina aquilo no teu coração, aquilo vai te tornando uma gangrena, um câncer, aquilo vai te consumindo, uma podridão. Aquilo vai se tornar tão forte que você não vai conseguir se libertar e você vai fazer. Já viram na psicologia que o estu, né, para dor, ele tem algo dentro dele que não consegue controlar? É a mesma coisa. Esse desejo carnal, seja por dinheiro, seja por por desejos sexuais, seja por drogas, seja por bebidas, esse desejo tu tem que dominar. Se você não domina, aquilo vai se materializar no teu coração e você vai fazer uma hora. Uma hora ou outra você vai cometer aquilo. Então é isso que é o pecado. O pecado é desobedecer aos mandamentos de Deus. Deixar que aquilo se torne, aquele desejo no teu coração, se torne algo sólido, né? Aquela concupiscência, ó. A concupiscência dá luz ao pecado, ou seja, você vai parir aquele pecado, você vai fazer com que ele seja revelado. E sendo consumado, ou seja, quando você faz o pecado, gera morte, por quê? Todo pecado é morte. Adão pecou, transgrediu, foi humilhado, e aquilo gerou morte. Por um homem a morte entrou no mundo. Por isso que todos pecaram. Amém? Por isso que isso afetou a genética humana. E a genética humana teve que ser restaurada por Cristo até a sua segunda vinda. Por isso que hoje nós conseguimos nos arrepender com mais facilidade. Porque já está no nosso coração. Nós só precisamos buscar dentro de nós este arrependimento. Porque Deus já escreveu lá dentro, irmãos. As leis de Deus, os mandamentos, já estão escritos no coração de todo mundo. Por isso que a minha filha, desde pequena, tem que ser ensinado o caminho da retidão. Para que ela ensine os filhos, e os filhos ensinam os filhos. É assim que tem que ser. Mas hoje as pessoas não estão buscando isso. É por isso que esse mundo tá do jeito que está. É por isso que está irreversível. E é por isso que Jesus vai voltar a última vez para aniquilar tudo isso. Amém? Então, irmãos, basicamente era isso. Tá? O que é o pecado? É a desobediência das leis de Deus. Né? E não só desobedecer, tem que ser consumado. Aí se torna um pecado. Amém? Foi o que aconteceu no Éden. Eles não só desobedeceram, eles consumaram aquilo. Amém? Vou fazer um vídeo só sobre essas questões, bem mais explicativo, aqui foi só um resumo,
para os irmãos entenderem, amém? Fique na paz do Senhor. Não pense que porque você não está em nenhuma religião que você não é um pecador, tá? Desobedecer às leis de Deus, você comete crime perante Deus, amém? Por isso que todo homem que não nasce de novo é um criminoso perante Deus, amém? Todos nós precisamos nos arrepender, todos precisamos de arrependimento. Por isso, que a nossa filha, quando chegar na fase de consciência, ela vai ter o encontro dela mais abertamente com o Senhor Jesus, vai conversar com Ele e vai viver uma vida de retidão, amém? Justamente para não cair nas transgressões que os pais caíram, amém? E se acaso ela vier, a gente espera que não, ela vai ter que se humilhar para o Senhor, se arrepender, né? E viver uma vida de santificação, amém? Fique na paz do Altíssimo, que o Senhor te abençoe, espero que esse vídeo tenha te ajudado, compartilhe, comente e também deixe a sua curtida. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe.